Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e eu quero convidar os meus queridos irmãos, meus amados irmãos da classe Alfa e Ômega, também os jovens que por esse momento, por esse tempo, não estão tendo a sua classe. Estas lições são lições que foram escritas para jovens e adultos, então eu quero convidar tanto os jovens como os adultos para poder nesta noite de sábado, né? Porque agora nós estamos reunindo a nossa classe no sábado e eu queria convidar os meus queridos irmãos para que nós possamos sentar, parar, como eu tenho dito e volto a repetir, eu aqui na minha casa, os irmãos aí nas suas casas, reunidos para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E como falei na semana passada, né, depois da nossa classe, da nossa aula de escola dominical, então nós temos o nosso café, e convido os meus queridos irmãos Christopher e Antônio, que gostam muito de café, para poder participar. E aqui nós temos a nossa bolacha, né? Depois da nossa aula, quero convidá-los para poder tomarmos esse chá, esse café e comermos a bolacha. Mais que tudo, meus queridos irmãos, mais do que esse momento de termos um lanche, é um momento de confraternizarmos, é o nosso momento de termos comunhão. Então eu queria convidar meus amados irmãos para que possamos orar, possamos buscar a presença do Senhor, dizer: Senhor, nos ajude nesta noite, enquanto estamos estudando a Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos traga entendimento, compreensão, clareza naquilo que estamos estudando, de forma que sejamos abençoados pelo ensino da Tua Palavra. Baixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te damos graças pela Tua Palavra, te damos graças porque nesta noite o Senhor nos permite mais uma vez sentarmos, abrirmos a Tua Palavra, lermos a Tua Palavra, buscarmos a direção, a orientação do Senhor, para que sejamos edificados e abençoados pelo ensino do Senhor. Por favor, Senhor, fica conosco nesta noite, é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero pedir que os irmãos, depois da aula, coloque aí, poste aí a sua presença aí na aula, mostrando que você participou, que você esteve conosco, que você aprendeu, que você tem desfrutado desse momento da escola dominical enquanto estamos estudando a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Na semana passada nós estudamos, o tema da nossa lição na semana passada era sobre santidade. Eu quero recapitular um pouquinho só para que os irmãos possam recordar da lição da semana passada. Até porque esse trimestre nós vamos estar estudando, a nossa lição fala sobre santidade. E de certa forma é a continuação da aula, né, que tivemos na semana passada. Então foi a lição de número 1 e nós vamos estar estudando hoje a lição de número 2. Então o que é santidade? Só para que os irmãos possam recordar. O que é santidade? Nós aprendemos que santo é uma palavra que vem do hebraico, né, kadosh, que significa separado. Separados para Deus, eu e você, depois da nossa conversão, depois de reconhecermos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas,
compreendemos isso e hoje nós vamos estudar mais, nós vamos aprofundar, nós vamos entrar mais um pouco nessa questão e eu vou explicar um pouco mais para os irmãos logo em seguida, para que os irmãos possam compreender essa sequência, essa continuidade do estudo da palavra, que, como eu falei há pouco, o nosso tema é santidade. Então, separados para Deus, mas também nós estudamos e nós aprendemos que a santidade que nos aproxima de Deus, mas tem impedimento. E qual é o impedimento? O que é que nos impede de estarmos próximo de Deus, separado para Deus? Aprendemos que o pecado nos separa de Deus. Enquanto que ser santo ou santidade é separado para Deus, o pecado nos separa de Deus. Então é para Deus e nos separa de Deus. Então eu queria só que os irmãos pudessem recordar um pouco sobre este assunto, essa questão sobre santidade que estudamos na semana passada. Muito bem, meus irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. E o nosso versículo, o versículo texto, o versículo chave, é o versículo de número 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Abra sua Bíblia, eu vou dar um tempinho para que você possa folhear, abrir a palavra do Senhor, a fim de que nós possamos meditar e aprender e memorizar esse texto de Colossenses. Muito bem? Todos encontraram? Então, vamos repetir. Repita comigo. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, mais uma vez, portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Mais uma vez, vamos repetir o versículo da palavra de Deus, a fim de que possamos memorizar, guardar esse texto no nosso coração, na nossa memória. Mais uma vez, portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. A nossa lição, a lição do número 2, que tem por título Crescimento em Cristo. Este é o título da nossa lição, Crescimento em Cristo. Quem é o autor desta lição? Pastor Tomás Enns. Ele é o autor, foi ele que escreveu esta lição. Muito bem. Então, o autor da lição, quando escreveu a lição, ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Qual o propósito? O que ele buscava, ao escrever essa lição, este ensino para todos nós? Levar os alunos a entenderem como devemos crescer no processo bíblico de santificação. É de levar-nos a entender como crescer nesse processo bíblico de santificação. Então, esta lição, irmãos, é uma lição que ela tem o que nós chamamos de teologia wesleyana. A teologia wesleyana, ou a santidade, que é santidade bíblica, está na palavra do Senhor, mas a igreja wesleyana, ela ensina e desde os primórdios, desde da sua origem, Os irmãos sabem que a igreja metodista, e nós somos um braço da igreja metodista, ou seja, nós somos uma vertente, nós saímos da igreja metodista, conforme a nossa história. O fundador do metodismo foi João Wesley, e ele pregava a doutrina de santidade. Ele acreditava
ele vivia e ele pregava a doutrina de santidade. Então, quando nós estamos examinando essa questão, né, examinando a palavra, é importante que nós possamos recordar um pouquinho essas coisas. Por isso que eu iniciei a lição falando o que era santidade, o que era ser santo. Então nós queremos nesta noite examinar esta parte. Nós vamos estudar Colossenses capítulo 3 e o nosso versículo vai ser do versículo 1 ao versículo 17. Só informando os irmãos que esta lição ela está dividida em duas partes. Hoje nós vamos estudar a primeira parte e domingo que vem estudaremos a segunda parte. Então a primeira parte que nós queremos estudar, falando sobre crescimento em Cristo, né, usando esse texto de Colossenses, e é importante, irmãos, que John Wesley, ele tinha uma vasta experiência. A história nos fala deste homem, um homem que desde cedo foi instruído e aprendeu acerca do Senhor, teve as suas convicções de fé, de santificação, e quando nós estudamos, né, estudando essa parte da santidade, santidade bíblica, santidade que faz parte da história e também da doutrina da Igreja Wesleyana, aprendemos o seguinte, né, que Wesley tinha uma experiência profunda do conhecimento, né, da palavra de Deus, e ele detalhou de maneira que o homem pudesse conhecer sobre santidade, aprender sobre a santificação. E este é um processo, irmão, que nós aprendemos e vamos ver que nós nos tornamos verdadeiros filhos de Deus a partir de um momento da nossa história, da nossa vida, né? Esta é uma lição que vai nos mostrar que como parte da história, né, da Igreja Wesleyana, e a santidade, como eu estou falando para os irmãos, ela é bíblica, né, está na palavra do Senhor, e nós vamos examinar textos, olhando tanto o texto de Colossenses como outros textos bíblicos que nós vamos utilizar. Então, entendemos o seguinte, que quando no processo de estudarmos e podemos dizer e declarar que o nosso alvo é entender o que exatamente o Wesley falou, o que o Wesley disse, o que o Wesley escreveu, né? E usar suas conclusões como luz para entender melhor a palavra de Deus. Ou seja, no final, queremos aplicar a palavra de Deus em nossa vida e na missão da igreja. Porque quando compreendemos a questão do novo nascimento e da santificação, esse processo não só de nós acreditarmos e vivermos, mas também de que como igreja wesleyana pregarmos, porque esta é a nossa missão. Muito bem. Então, para começar, nós vamos ver três partes da santificação. Três partes, o que acontece, né, no processo, no momento da nossa conversão. Muito bem. Tanto o Novo Testamento, irmãos, ele mostra, ele trata sobre o crescimento, né, da pessoa que conhece Jesus como Salvador, que se converte ao Senhor, e o seu crescimento espiritual, como isso se dá, né? Esta santificação, o aperfeiçoamento dos santos, os discípulos são exemplo desse crescimento, deste processo, que eles foram desde a conversão, é exemplo de Pedro, né, e dos outros apóstolos. Quando eles conheceram Jesus, Jesus os chama, eles começam um processo de crescimento espiritual na vida deles. Então nós vamos aprender a respeito disso. A igreja evangélica wesleyana, no seu manual, né, no manual de membresia da igreja evangélica wesleyana, nós temos no artigo 234, melhor dizendo, 236, fala sobre santificação. O artigo é 236, fala sobre santificação e fala desse processo. Então ele fala são três partes da santificação. Então ele fala de santificação inicial, santificação progressiva e inteira santificação. Então,
como parte, como eu estou falando para os irmãos, de nós estudarmos acerca disso. Por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus nos diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? A santificação inicial, meus irmãos, ela inicia no momento da justificação e da regeneração. Como podemos compreender melhor isso? Como podemos traduzir isso? No momento em que eu e você nos convertemos a Jesus, no momento que aconteceu a justificação, ou seja, o Senhor perdoou os nossos pecados, os meus pecados, os teus pecados. Neste momento aconteceu também a regeneração, porque os nossos pecados foram perdoados, é o que nós podemos dizer. O Senhor pegou uma borracha e apagou, cancelou tudo que havia naquela lista de transgressão, de pecado, de desobediência que cometíamos diante do Senhor. O texto que eu falei há pouco, né, 1,9 de 1 João, né, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Este processo de purificação é o processo da justificação e da regeneração que acontece na vida da pessoa que se converte ao Senhor, que entrega a sua vida ao Senhor. Então, desde aquele momento, há uma santificação gradual e progressiva na vida desta pessoa, né? E faz com que o crente, aquela pessoa que se converteu, o novo convertido, esta pessoa, ela passe a andar com Deus e a crescer diariamente na graça. Ela se converteu ao Senhor, entregou a vida dela ao Senhor Jesus Cristo, ela começa um processo na vida dela de crescimento, ela vai avançando dia após dia, vai se aproximando de Deus, vai conhecendo mais a Deus, e nesse processo do dia a dia, né, ela vai crescendo em graça diante do Senhor. Isso, irmãos, esse processo prepara a pessoa para o que nós chamamos da crise da inteira santificação. Este é um processo interessante que acontece. Parece algo difícil, complicado, mas deixa falar um pouco sobre isso para os irmãos. Eu estava pesquisando um pouco, né, porque essa questão de crise, quando se fala de crise e o que nós estamos vivendo na prática, né, a realidade que estamos vivendo é que o mundo está numa grande crise. E o Brasil parece que mais ainda, né, porque em alguns países a crise ela é da saúde e econômica. Mas aqui no Brasil também nós temos uma crise política exatamente acontecendo no nosso país por conta daqueles que dirigem esse país, né? Aqueles que são os governantes. Então, crise, eu fui no dicionário, né? Deixa eu olhar aqui que o dicionário da língua portuguesa fala a respeito de crise. Então o dicionário diz assim: crise também é uma situação complicada ou de escassez. Uma pessoa pode atravessar diversas crises. Por exemplo, crise de saúde, alguém que adoece e que contrai uma enfermidade, algo grave, algo sério, essa pessoa está passando, né, ou vivendo uma crise em sua vida. Mas tem outras crises, né? Tem conflitos pessoal, familiar, de relacionamento que produz crise. A crise até de identidade, aqueles que dizem assim: olha, eu estou numa crise de identidade. Eu não sei quem eu sou, por que eu estou aqui, de onde vim, para onde vou, a minha vida não tem muito sentido. Então, esta pessoa está numa crise de identidade. E eu, olhando um pouco mais, porque o dicionário nos dá algumas opções e diz o seguinte: olha, crise no grego significa isso, lá no latim quer dizer isso. Então,
a palavra crise, né, ela tem origem na língua grega. E ela, no latim, ela diz, primeiramente, ela significa decisão ou determinação. E você vai olhando que o significado da palavra crise, né, falando de decisão, de determinação, de juízo, né, falando que pode ser até uma situação que produz, que leva a perigo alguma situação. Então, quando Wesley ele fala sobre crise da inteira santificação, né, eu quero... John Wesley ele faz uma definição para Wesley, o seu conceito, né, ou a sua definição de santificação. Ele diz o seguinte: santificação no sentido próprio é a libertação instantânea de todo pecado. Inclui um poder instantâneo dado nesse momento para permanecer sempre unido a Deus. Wesley está dizendo, olha, no sentido próprio, é a libertação instantânea de todo pecado. Então, quando você confessa o seu pecado ao Senhor, a palavra diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar. Meus irmãos, às vezes nos falta o entendimento, a compreensão, né, do que isso na sua totalidade, o que significa. Podemos dizer que até o mistério de Deus na vida do homem, porque esse homem era pecador, transgressor, blasfemo, cometia toda sorte de pecados, impureza, e esse homem reconheceu a sua condição, o seu estado. Nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto um pouco mais adiante. Mas esse homem, ele foi a Jesus, ele reconheceu o seu pecado e pediu perdão dos seus pecados. Então, a palavra diz que o Senhor perdoa os pecados. E houve uma purificação. Houve uma purificação. E o processo de santificação inicia nesse momento da conversão. É o que nós chamamos de santificação inicial. E aí os dias vão passando, vai acontecendo um processo que nós vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso. Você vai, vou mostrar para você uma escada, que essa escada é chamada de processo de santificação na teologia wesleyana. E nessa escada, ela vai nos ajudar a entender, porque esse processo parece um pouco complicado. Talvez você está dizendo, pastor, até agora eu não entendi muita coisa. O senhor está falando, mas eu ainda não entendi muita coisa. Então, uma escada, ela nos ajuda, né, a sair de um nível mais baixo para um nível mais alto, ou vice-versa. Eu estou aqui em cima e eu preciso descer para chegar no nível aqui embaixo. Mas nesse processo da conversão e da santificação, nós estamos subindo a escada. Nós estamos num processo que está aqui embaixo, que começa na conversão, para um processo de crescimento, né, de ir avançando cada vez mais. Então é um processo de santificação na teologia wesleyana. E os irmãos vão poder compreender um pouco mais do que eu estou falando. Então, meus irmãos, como eu vos falei há pouco, hoje nós vamos ver apenas 3 dos degraus, só 3. E a próxima semana nós vamos ver o restante dos degraus. Então, os 3 primeiros degraus é interessante porque na teologia nós vamos usar a palavra estágio, né? No estágio, né, temos os 3 primeiros degraus. E aqui, preste atenção nas 3 palavras que eu vou usar para os irmãos. Primeira palavra é graça preveniente. Ouça bem e memorize. Você pegue uma caneta e você escreva aí. Graça preveniente. Segunda palavra, graça
convincente. Graça convincente. E a terceira palavra, graça salvadora. Graça salvadora. E aí nós vamos examinar um pouco para vermos o que isto significa na prática, né? Até esse dia da nossa conversão, tem um louvor antigo que diz assim: desde o dia em que eu aceitei a Cristo, a minha vida se transformou. Conforme nós já repetimos algumas vezes, né? 1 João 9, né? Nos fala que os nossos pecados foram perdoados. Então, meus irmãos, vamos falar primeiramente de graça preveniente, para que você possa entender. Isto é o primeiro degrau. Tá? Primeiro degrau da escada, a palavra é graça preveniente. Então, pastor, o que é graça preveniente? Então, vamos pensar aqui. Primeiramente, eu estava perdido nos meus delitos e pecados. Você estava perdido nos seus delitos e pecados. Longe de Deus, sem salvação, sem condição nenhuma. A Bíblia nos diz: pois todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. A palavra ainda diz mais em Romanos: porque o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos perdidos em nossos pecados, longe de Deus e sem condições. Mas, pela graça preveniente de Deus, o Espírito Santo vai ao nosso encontro. Lembra o que diz a palavra? Que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito que traz convencimento que nós somos pecadores, que nós precisamos do perdão de Deus. Então, meus queridos irmãos, na graça preveniente, é o primeiro degrau, como eu já vos falei, né? Pense um pouco, esta é a realidade bíblica da grande importância. Deus, ele não estava longe, distante, e através do Espírito Santo, e Deus estava usando, no bom sentido da palavra, né? Através de pessoas, através da sua própria palavra Bíblia, através de uma mensagem, através de um testemunho, através de um livramento, através de uma situação difícil que você se encontrava, através de uma pessoa que você ouviu que estava orando por você, uma pessoa que até jejuou por você, de uma pessoa que foi lá e levou uma palavra para você, uma pessoa que em determinado momento disse: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te resgatar, Jesus quer te tirar desta condição que tu estás vivendo. Esse processo todo, irmãos, de o Senhor enviar pessoas, de o Senhor usar a sua palavra, de o Senhor usar um pastor, um irmão, alguém para poder trazer uma palavra para você. Tudo isto faz parte da graça preveniente de Deus. Tudo isto demonstra o amor de Deus para com o homem. A Bíblia diz que todos são criaturas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quanto o receberam, Deus os fez filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo homem, toda mulher, criatura de Deus, não é filho nem filha de Deus. Isto só acontece na conversão, no dia em que esta pessoa aceita Jesus como Salvador. Então vamos repassar. O que é graça preveniente? É aquele momento, aquele tempo, aquele processo onde Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, nos dá muitas condições. Nós estávamos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nas nossas transgressões, mas tem muitos meios que o Senhor está mostrando, demonstrando através da sua palavra de outras pessoas que Ele nos ama,
e que Ele quer que nós saiamos dessa condição e possamos nos tornar filho ou filha dele e sermos salvos por Ele. Esta é a graça preveniente. Então agora nós vamos falar da graça convincente. O que é a graça convincente? Então, na graça convincente, agora nós vamos para o segundo degrau. Graça preveniente, primeiro degrau, graça convincente, segundo degrau. Muito bem. A graça convincente, irmãos, tem por propósito revelar a nós o nosso pecado, de demonstrar que nós somos pecadores, que precisamos do perdão dele, precisamos da graça dele, precisamos de Jesus nas nossas vidas. O Espírito Santo opera através de muitas formas para trazer convencimento a nós, para que nós possamos reconhecer a nossa condição, o nosso estado. E o momento em que o homem é convencido do seu pecado, ele está prestes a tomar uma decisão e está perto da sua salvação. Você já ouviu em alguma mensagem, algum culto na igreja, em algum momento onde é uma pregação usada por Deus, cheio do Espírito, da presença do Senhor, e a gente olha para aquela pessoa, às vezes a pessoa está ali sentindo o peso do pecado, mas ela não vai, ela não responde ao chamado. Quando o pastor, o pregador, o irmão está dizendo, olha, alguém aqui gostaria de receber Jesus como Salvador, esta pessoa não vai até o altar, esta pessoa não se manifesta. Então, meus queridos, a graça convincente tem por propósito trazer convencimento de que esta pessoa é pecadora. Se a pessoa não vê a realidade do seu erro, a sua condição, o seu estado, de uma pessoa destituída, separada, sem direito ao céu, sem direito a estar na presença do Senhor, nunca se arrependerá e nem buscará o Senhor, se essa pessoa não reconhecer a sua condição. Então, meus queridos, no momento, naquele exato momento que a pessoa reconhece, enfrenta o seu pecado, o Espírito Santo opera trazendo esperança e força para que esta pessoa creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que essa pessoa entregue a sua vida a Jesus Cristo. Veja que o Espírito está trabalhando na vida desta pessoa para trazer convencimento. Esta pessoa até reconhece que a sua condição, que está em pecado, e muitas dessas pessoas às vezes costumam dizer o seguinte: eu sou uma pessoa muito errada, eu já fiz muita coisa errada, ou eu estou fazendo muita coisa errada, e eu vou tentar melhorar um pouco a minha vida, e aí eu vou para Jesus. O Senhor não quer isso. O Senhor quer que você, da forma que você se encontra, é pecador e que você precisa do Senhor. Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, de pecados, de transgressões e oprimidos pela sua culpa, por as coisas que esta pessoa fez, está fazendo. E aí o Senhor diz: olha, vinde a Jesus. Então nós já falamos da graça preveniente, a graça convincente, e agora, meus queridos irmãos, a graça salvadora. Mesmo que o Espírito Santo esteja trabalhando nesta pessoa, trazendo convencimento, esta pessoa ainda deve abraçar e aceitar a salvação que está sendo oferecida para ela. Ela tem que confessar, ela tem que acreditar, ela precisa orar e crer, pedindo a salvação oferecida do Senhor, reconhecendo que a morte de Jesus ali na cruz do Calvário foi para perdão dos seus pecados e trazer salvação para ela. Ela precisa abrir os lábios, confessar, crer no seu coração. A Bíblia nos diz que quem crê verá a glória de Deus. Então a graça salvadora que o Senhor dispõe para esta pessoa, ela precisa confessar, ela precisa dizer. É maravilhoso, irmãos, sabermos que Deus busca
o homem, Deus busca o pecador, Deus busca aquela pessoa que está nas suas transgressões. Então, mostra que o Senhor tem um amor grandioso para com o homem, não para com o pecado. O Senhor abomina, o Senhor odeia o pecado, mas o Senhor ama o pecador. Então vamos recapitular aqui, vamos falar das 3 graças. Vamos voltar um pouquinho até. Nós estamos falando primeiramente de quê? De santificação inicial. Nós estamos ainda nesse ponto, nesse processo da santificação inicial. Então, na santificação inicial, nós estamos estudando e aprendendo que há 3 tipos de graça. Graça o quê? Preveniente, graça convincente e graça salvadora. Então, naquele momento, você reconheceu que era pecador e foi dizer: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões. E que o Senhor possa me receber. Como nos diz a palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, que o Senhor escreve o nome desta pessoa no livro da vida, quando esta pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aleluia, meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor, que vem com a sua graça e nos transforma, e nos faz um novo homem e uma nova mulher. Agora, olhe para a sua Bíblia. Até esse momento nós não examinamos o texto. Capítulo 3 de Colossenses, vamos ver o que diz o texto da palavra. Versículo 1 diz: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. Olha, compreenda o que diz o versículo da palavra. Se fortes ressuscitados juntamente com Cristo. Paulo aqui está falando do batismo. Você se converteu, você desceu às águas, o simbolismo, você morreu para este mundo, e quando você imergiu da água, você ressuscitou, diz a palavra do Senhor, juntamente com Cristo. Antes você não pertencia a Jesus, mas depois desse processo você agora pertence a Cristo, juntamente com Cristo. Agora você é um seguidor de Jesus, você agora é um servo do Senhor Jesus Cristo. Diz mais a palavra do Senhor: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentados à direita de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O Senhor agora nos manda, nos exorta a pensar nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. O Senhor diz assim: agora você tem uma vida espiritual, e você agora está nesse processo de santificação, de crescimento. Começou o processo na sua vida no momento da sua conversão, e agora você está caminhando nesta graça, você está avançando. Você subiu o primeiro degrau, subiu o segundo degrau, o terceiro. Você agora, neste ponto, você agora pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você é um filho e uma filha de Deus. Versículo 3: porque morrestes, e a vossa vida está oculto juntamente com Cristo em Deus. Olha como é profundo isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, meus queridos. Ele diz: olha, porque morrestes, o velho homem, a velha vida, você é uma nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Você agora está com Cristo, em Deus. O que nós, quando semana passada estudamos o que era santidade, o que é ser santo, separados para Deus. Eu fui separado, você foi separada para o Senhor. O pecado nos separa de Deus, mas a santidade nos aproxima do Senhor, nos faz estar perto do Senhor. Veja que diz a palavra: com Cristo em Deus.
Glória ao Senhor por isso. Em Cristo, com Cristo em Deus. Versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, glória a Deus por isso, irmãos, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Aleluia por isto. O texto está dizendo que os nossos pensamentos hoje têm que ser diferentes. Eu tenho que buscar as coisas lá do alto e eu tenho que pensar nas coisas lá do alto. Nós, queridos irmãos, nós somos terrenos, né? Espero que o termo aqui não esteja errado, equivocado de me expressar desta maneira. Quando eu me refiro terreno, no outro termo que talvez, né, alguém pode até usar, seria eu sou terráqueo, né? Sou aqui da terra. Mas eu estou apegado, eu estou preso, eu estou ligado com essas coisas da terra. Estou ligado com... por isso que o homem, por natureza, ele é pecador, ele tem umas batalhas espirituais. O homem, ele é consumista, ele quer ter, ele quer possuir, ele quer, e fica nessas lutas. Nesses dias que nós estamos nesse isolamento, tem pessoas que têm alguns estão até deprimidos, estão tristes porque os shoppings estão todos fechados, o comércio está fechado, e elas querem andar pelo shopping, comprar as coisas. Tem pessoas que têm compulsão por comprar, não tem necessidade, mas vai lá e compra, porque tem necessidades. Vai na casa de alguém e vê um objeto, vê um móvel, ou mesmo na igreja vê um irmão, uma irmã que tem uma roupa nova, algo diferente, essa pessoa quer ter. Então o Senhor nos diz: olha, você agora é uma nova criatura, você agora é um novo homem, uma nova mulher. Pensa nas coisas eternas de Deus, pensa nas coisas do reino, não pensa das coisas aqui da terra, só da terra, só da terra, buscai. Por isso que a palavra nos diz, nossos pensamentos são diferentes. Antes, pensavam nas coisas desta terra. Agora o Senhor nos diz, pensai nas coisas lá do alto. Te desprende, te liberta. Tem gente que há pouco com o que o governo está doando, né, aquela ajuda social para a população mais carente, aquelas 3 parcelas de R$600, tem um vídeo circulando que a senhora foi no supermercado e comprou com os R$600, comprou o rancho, comprou os alimentos para ela. O indivíduo foi lá e comprou um celular, né? E comprou um celular ainda de R$1.200. Com a primeira parcela ele pagou a primeira parcela do celular. E aí depois ele no outro mês vai pagar a segunda parcela. Eu sei que é uma brincadeira. E que quando ele depois vai para casa da senhora pedindo um pouco de arroz, ela diz assim, olha, come teu celular. Mas essa é a realidade, irmãos. Tem gente que ganha às vezes um salário e essa pessoa compra um celular que custa R$2.000. Compra um objeto extremamente caro, tem prioridades equivocadas. Por quê? Porque ela quer ter algo de muito valor, quer ter algo que a gente poderia dizer algo top, algo que, ou seja, é o melhor, por assim dizer, de melhor qualidade. Mas você como cristão, você como servo, como serva do Senhor, pensa nas coisas lá do alto. Quando você partir, você não vai levar celular, você não vai levar carro, você não vai levar nada. Vai morrer. E agora, como o que está acontecendo, homens muito ricos, poderosos, que construíram grande patrimônio, ou patrimônios, nesse momento da sua morte, muitos foram infectados com o Covid, e aí, agora pelas regras, né, o que foi estabelecido
pela vigilância sanitária, pelos governos, pelas pessoas de ciência. Tem que lacrar o caixão, tem que sepultar em pouco tempo, 1 hora é o suficiente. Este é o protocolo que tem que cumprir. E esta pessoa não tem mais um velório pomposo, né? Não tem um cortejo pomposo, não tem mais nada, não tem valor. Chega lá no cemitério, sepulta e pronto. Como que está acontecendo aqui no Tarumã? Chegaram a empilhar os caixões e a máquina foi lá e jogou e sepultou a morte. Então, meus irmãos, pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra. E finalmente, nossa vida tem que ser diferente. Nossa velha vida morreu e agora em Cristo temos uma nova vida, juntamente com Cristo, diz a palavra do Senhor. E eu quero, queridos irmãos, como eu falei há pouco, nossa lição está dividida em 2 partes. Então nós vimos hoje graça preveniente, graça convincente e graça salvadora. É o que nós acabamos de ver aqui na palavra que estamos estudando nesta noite. Então, leia o restante do capítulo 3 para a próxima semana, até o versículo 17. Nós vamos continuar a nossa meditação. E estamos falando hoje, o tema da nossa lição, crescimento em Cristo. Se você já passou por esse processo, você está no processo de santificação inicial e está crescendo. Primeiro degrau, graça preveniente. Segundo degrau, graça convincente. Terceiro degrau, graça salvadora. Você está crescendo, você está avançando. Meus queridos irmãos, Deus nos abençoe nesta noite, a palavra do Senhor. E eu quero só repetir o nosso versículo. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Colossenses 3:1. Baixa a tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo ensino do Senhor. Que possamos, ó Deus, guardar isso nos nossos corações. Que no momento em que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, o Espírito Santo já trabalhava, o Espírito Santo já através de uma mensagem, de um testemunho de uma pessoa, de uma pregação, de uma exortação, o Espírito já estava nos preparando para esse encontro com Jesus. E aí o Espírito Santo nos preparou e nós nos aproximamos, mas era necessário termos o entendimento, a compreensão que éramos pecadores e pedíamos perdão dos nossos pecados. Mas o Senhor nos perdoou e hoje nós temos salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus. Abençoe meus irmãos, cada um deles, e que a palavra fique nos seus corações nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, meus queridos irmãos. Deus nos abençoe grandemente nesta noite pelo estudo da sua palavra, né? Estamos estudando a palavra do Senhor. Esses assuntos, esses temas, eles são um pouco longos, tá? Não é tão simples, e eu espero que meus queridos irmãos tenham aprendido e estejam desfrutando desse momento. Então, se você quiser vir aqui comigo e termos esse momento de confraternização, comendo aqui a bolacha e tomando aqui o nosso chá, sejam todos bem-vindos, né? Que o nosso irmão Batalha aí vá cultivando aí a sua cidreira, o seu capim santo, as suas plantas, né? Que produzem o chá, para que quando voltarmos ali para a igreja possamos desfrutar desse momento. Meus queridos irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós teremos culto ao Senhor, teremos Santa Ceia, né? Examine, pois, o seu coração antes de tomar a ceia do Senhor. Então,
nós vamos tomar a ceia do Senhor e que seja um tempo especial ali na presença do Senhor. Meus queridos irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe, que guarde a tua casa, a tua família, a tua vida, te proteja, que sobre você venha a bênção do Senhor, que mal nenhum te suceda, praga nenhum chegue à tua casa, e que você com a sua casa estarão seguros e abençoados pelo Senhor. Todos os meus irmãos que estão enfermos, como o irmão José, irmã Socorro, os pastores, oh Deus, quero orar por eles, pastor Miranda com a sua casa, que estão, oh Deus, com Covid, pastor Wilson, Deus, abençoe o teu servo, abençoe o pastor Antônio com a Doris, Pai amado, e esteja abençoando outros irmãos da tua igreja que também estão enfermos. É a nossa oração no poder de Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém, Jesus, e amém. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, e tenham uma boa noite na presença do nosso Deus. Abraços a todos. Amém, Jesus.